Boa noite. Agora, boa noite. Então, muitas informações, né? Agora vamos fazer um teste. Não. Então, sim, muitas informações, mas são coisas que marcaram a história, que mudaram o mundo. E por isso nós queremos mesmo entrar mais nesses assuntos. Mas antes de começar, eu quero orar. Pai no céu, muito obrigado por ter a tua palavra em português, em tantas outras línguas. Muito obrigado que nós podemos ouvir e entender o que o Senhor quer falar para cada um de nós. E agradecemos muito que o Senhor mesmo deixou tudo isso acontecer na reforma, na época da reforma, que o Senhor usou tantas pessoas para mesmo mudar o mundo nesse sentido. E aqui hoje nós estamos aqui e queremos que o Senhor também use cada um de nós para mudar nosso mundinho aqui, nosso mundo aqui. E agradecemos muito pela tua presença. Amém. Então, sim, é uma data especial que podemos mesmo... o pastor Fábio já falou na última vez que é a única cidade onde tem esse feriado, né, da reforma Lutero. Então, oficial, né? Então, é um privilégio para nós. Vamos abrir a Bíblia em Tiago. Vamos já entrar com um versículo aqui em Tiago, no Novo Testamento. Nesse tempo do Lutero, do Martin Luther, não é Martin Luther King, é Martin Luther em alemão. Martin Luther, era um tempo bem difícil. E quando eu li esse versículo em Tiago 1, versículo 22 até 25, vamos abrir Tiago, no Novo Testamento. Aqui tem uma palavra-chave que eu acho que explica muito o que realmente aconteceu. Se nós pensamos, o culto, a leitura, não era na língua que o povo falava, era em latim. Então, era muito fácil para aqueles que conheciam a palavra de Deus para falar outra coisa, para falar algo para o seu próprio bem. Né? Já escutamos um pouco daqui, nesse videozinho pequeno aqui. Então, foi muito fácil para usar a palavra de Deus em um mau sentido, para o seu próprio bem. Então vamos ler Tiago 1, versículo 22 até 25. Eu vou ler. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então isso já era difícil, realmente difícil para o povo fazer isso, porque eles não conseguiram ler a palavra de Deus. E às vezes o que foi pregado nem era a palavra de Deus. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então eu quero que nós saímos hoje daqui e colocamos mesmo em prática o que a palavra de Deus fala para cada um de nós. 23. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Isso já aconteceu para alguém de vocês? Eu acho não, né? Mas eu acho que com a palavra de Deus, eu confesso comigo, já aconteceu isso. Que eu estou lendo algo, eu acho importante, mas os próximos horas eu esqueci. Eu não estou mesmo fazendo e vendo isso, o que a palavra de Deus falou antes para mim. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. 25. Agora, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Essa palavra liberdade essa palavra-chave aqui.
Essa reforma trouxe liberdade para o mundo, para o povo, que era preso embaixo de um regime que usou a palavra de Deus, a religião, o povo religioso, para o seu próprio bem. Eles eram presos. Isso é uma coisa muito importante para nós entender o que a palavra de Deus faz com cada um de nós. Como nós chamamos nossa igreja evangélica livre. Aqui o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Então eles depois poderiam ler mesmo a palavra de Deus e entender. Eles não eram dependentes da pessoa, da liderança religiosa, o que isso significa. Não, eles conseguiram ler a palavra. Eles conseguiram viver o que Deus falou para cada um deles. Eles eram livres. Livres também do pecado, se eles mesmos entenderam e pediram perdão a Deus. Eles não precisavam pagar ou fazer qualquer coisa, ou ajoelhar e caminhar muitos quilômetros com isso, assim. Eles eram livres porque eles conseguiram entender o Evangelho, a mensagem de Deus. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então, eu achei esses versículos muito bons, que explicam mesmo o que aconteceu quando Deus usou esse Martin Luther para traduzir a Bíblia. Ele traduziu o Novo Testamento em mais ou menos 11 semanas, o Novo Testamento. A Bíblia inteira depois chegou mais 12 anos depois, a Bíblia inteira. Então demorou bastante tempo, né? Também porque também outras pessoas também leram e às vezes testaram, né? E queriam ver se mesmo a tradução foi boa que o Martin Luther fez. Então isso é um trabalho mesmo. Demorou 12 anos para traduzir a Bíblia inteira. Então sempre estudando a história, é bom para nós pensar o que nós podemos aprender para hoje, para nossa própria vida hoje. Porque com certeza tem de novo algumas coisas, pode ser que vocês já estão pensando, eu também tenho algumas coisas que eu queria colocar na porta, aqui na entrada da igreja. Olha, precisamos repensar isso. Não uma reforma da Bíblia, bem claro, né? Não uma reforma da palavra de Deus, mudando algumas coisas, não. A Bíblia fala bem claro, bem no final, o que acontece com as pessoas que fazem isso. Eu achei interessante a missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vou ler aqui a missão da Sociedade Bíblica do Brasil. É promover a difusão da Bíblia e a sua mensagem como um instrumento de transformação espiritual, de fortalecimento dos valores éticos e morais e de incentivo ao desenvolvimento humano, nos aspectos espiritual, educacional, cultural e social em âmbito nacional. Que frase, né? Foi falado aqui já, né? O que a igreja já trouxe para o mundo, coisas boas, né? Então a igreja mesmo fez muito. Estudando a história, podemos ver que somente a Bíblia trouxe uma mudança fenomenal para o desenvolvimento do mundo e formou constituições e direitos fundamentais de muitos países. A Bíblia, a palavra de Deus, os valores da Bíblia. Se sabemos isso, que mudou tanto na história do mundo, que fez um impacto muito grande nas leis de muitos países, eu quero que cada um de nós agora pergunta cada a si mesmo, né? A si mesmo. Mas qual mudança essa palavra faz na minha vida? O que realmente essa palavra faz na minha própria vida? Ou esquecemos isso como no espelho, né? Nós olhamos, saímos, já esquecemos, né?
Não, mas quanto isso já faz na minha vida, qual o efeito? Vamos ler Salmo 25, 4. Salmo bem no meio da Bíblia. Salmo 25, 4. Eu nem imagino como eram esses cultos em uma outra língua. Salmo 25, 4. Salmo 25, 4. O Senhor ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade. Pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Esses são versículos bem práticos, né? O Senhor ensina-me os teus caminhos. Eu quero conhecer a verdade. E somente a Escritura significa que só a Bíblia fala a verdade. Qualquer outro livro, qualquer outra ideia, qualquer outra mensagem, é só a Bíblia que realmente fala a verdade. Se vem alguém falar em outra língua, dos anjos, qualquer outra língua, e fala isso é de Deus, precisamos pegar a Bíblia e ver só se a Bíblia mesmo fala a mesma coisa. Senão a tua fala não é de Deus. Não é de Deus. Então só a Bíblia. E aqui ensina-me os teus caminhos. A Bíblia, Deus quer falar para cada um de nós, para mostrar o que nós precisamos, deveríamos fazer no dia a dia. Vamos ler Salmo 119. Salmo 119. Não vamos ler o capítulo inteiro. Salmo 119, versículo 105. 105. Salmo 119, 105. São versículos muito conhecidos. 105. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Sabe qual é o desafio nesse versículo? Quando vocês pegam uma lâmpada? Quando vocês saem de manhã a casa? Não, né? Só realmente à noite, né? E muitas vezes a gente faz esse negócio com a Bíblia assim. A gente só usa a Bíblia quando estamos no escuro, quando a vida não está indo bem. Não é assim? Estamos procurando, buscando, Deus, o que você quer falar agora para mim? Aqui fala luz, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. É um exemplo. É um exemplo que realmente a palavra de Deus nos ajude no dia a dia. Nos ajude muitas vezes. Vamos abrir Êxodo 24. O segundo livro do Bíblia. Bem no início. 24, versículo 12. Aqui temos a situação, o povo de Israel. Antes Deus fez uma aliança com o povo e agora Moisés no monte Sinaí. Versículo 12. O Senhor Deus disse a Moisés: suba a monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi a fim de que vocês os ensinem ao povo. Aqui
ele recebe os mandamentos, né, para o povo. Também todo mundo conhece os mandamentos. Ele deu isso num papelzinho, escreveu tão rápido? Não, em placas de pedra. Sabe o que significa isso? É difícil mudar alguma coisa, uma palavra, né? É difícil fazer isso. Então ele recebeu essas placas de pedras, o mandamento nas pedras. Deus conhecia o que ele criou. Deus conhecia muito bem o que o povo precisava para sobreviver, para ter uma vida de melhor qualidade. Por isso ele deu esses mandamentos para o povo de Israel. Vamos agora pular para Jeremias. Jeremias, também quase no meio da Bíblia. Jeremias 31. Jeremias 31. Vamos chegar mais próximo ao Novo Testamento. Jeremias 31, ainda no Antigo Testamento. Jeremias 31, versículo 33. Jeremias 31, versículo 33. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles. A escreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então agora, chegando os mandamentos nas placas de pedra, uma mudança que Deus fala, eu quero colocar isso no coração de vocês, na mente de vocês, no coração de vocês. Isso foi possível agora, hoje em dia, porque temos a palavra de Deus em nossa língua. A reforma deu esse efeito positivo, que podemos transferir assim a palavra de Deus para cá, para o nosso coração. Vamos ler também 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, no Novo Testamento agora. 2 Coríntios 3. São alguns versículos que a gente vai ler hoje. 2 Coríntios 3, versículo 3. 2 Coríntios 3, versículo 3. Que fala também sobre a nova aliança. Versículo 3. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ele não estava gravado em placas de pedras, mas em corações humanos. Jesus chegou, morreu na cruz, ressuscitou, mandou o Espírito Santo para nós podermos ter a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, entender como Deus é, como Deus pensa aqui dentro do nosso coração. Isso foi o que aconteceu, ou ajudou na reforma, para que todo mundo, assim todo mundo poderia ler a palavra de Deus, todo mundo, todo povo podia ler a palavra de Deus na sua própria língua. Agora vocês podem pegar esse papelzinho aqui, onde tem um versículo aqui, 2 Timoteu, não precisamos abrir a Bíblia para ler isso, 3, 16 e 17. Alguns versículos hoje são versículos que são muito bons para mesmo lembrar e estudar. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo
de boas obras. Então é um versículo que fala muito forte aqui. Aqui esse versículo fala bem claro que toda a Escritura, cada palavra aqui na Bíblia é de Deus. É Deus que falou isso, que mandou as pessoas escrever essas palavras no papel. Foi Deus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Hoje não temos tempo para mesmo estudar como tudo isso foi elaborado, como a Bíblia foi juntado. É muito interessante também estudar isso. Mas Deus cuidou da sua palavra. Quando o nosso primeiro filho nasceu, no hospital, nós recebemos uma Bíblia com o nome dele e o nome do hospital. E eu achei muito bom. Você recebe alguma coisa e um manual. Como usar, né? Como criar. Eu achei muito legal essa ideia, né? A gente chegou lá no hospital, né? Só nós dois, saímos 3, né? Com essa nova vida junto com o manual. Antes de ter um bebezinho, sempre tem essas questões. Ai, como nós vamos conseguir, né? Criar essa nova vida, um bebezinho. Vai ser com muitos desafios. Nunca fizemos isso antes. A Bíblia nos ajuda. A Bíblia nos mostra muitas coisas para nós mesmos chegar a um ponto para que Deus nos criou. Porque Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Criador e Ele mesmo escreveu um manual para nós. Se vocês compram uma TV da Samsung e depois vocês pedem o manual e vocês têm outro aqui, um ventilador com o manual, você pega esse manual, não vai te ajudar não, para saber como funcionar a TV, não te ajuda não. Muitas vezes nós tentamos isso com nossa própria vida. Nós esquecemos do manual que Deus nos deu e tentamos em outras coisas, outras ideias. Entender, pensamos que isso é melhor para nós, que isso nos ajuda mais. Mas assim nós não vamos poder ser essa pessoa que Deus queria. Deus te criou com um propósito. E esse propósito Ele colocou aqui dentro, na sua palavra, para cada um de nós. Isso é podemos agradecer a Deus muito, não é? Temos tudo aqui. Temos o nosso manual, o nosso próprio manual para nossa vida. Agora esse aqui é um manual bem simples, né? Para fazer uma casa da árvore, né? A gente começa aqui 1, 2 e 3, pouco a pouco, com coisas simples. Muitas vezes a gente não usa um manual. Eu me lembro que eu às vezes comprei um armário, alguma coisa, eu pensei, não, eu sou esperto, eu não vou precisar do manual, né? Você começa, de repente você tem alguns parafusos aqui e você pensa, não, na loja era diferente. Então você percebe que, eu percebi que não foi feito correto. Eu tinha que desmontar tudo, porque eu fiz o erro bem no início. Isso às vezes na própria vida é mais difícil do que num armário, numa coisa material. Na vida, isso pode ser muito duro. Então vamos não esquecer esse manual para evitar isso em nossa própria vida. Agora aqui nesse lado, eu coloquei 3 perguntas aqui no lado. E aqui eu pensei, vamos pensar agora em obras na nossa vida. Eu não estou pensando em casas que queremos construir, ou em desafios, em projetos em nossa vida, em decisões que precisamos tomar em nossa vida. Vamos colocar aqui como um manual 1, 2, 3, 4, 5.
e perguntam a Deus: Deus, onde aqui no teu manual eu posso ver a solução? Onde aqui eu posso ler como eu preciso tomar as decisões? Quais são os valores? Pode ser... E se você ler a Bíblia, aqui são uma ajuda, essas 3 perguntas. Eu não sei como você está acostumado em lendo a Bíblia. Às vezes é difícil, para uma outra pessoa é muito fácil. Mas nós queremos ler a Bíblia porque nós queremos aplicar o que nós lemos, o que Deus fala para nós. Então são só essas 3 perguntas básicas. Vamos pensar em 2 Timóteo 3, 16 e 17. É a primeira pergunta: o que o texto diz sobre Deus? Então você lê o versículo e você pensa: o que esse versículo fala sobre Deus? Podemos ver Deus, Ele escreveu toda a palavra aqui, foi inspirada por Deus. Podemos ler mais: Ele quer nos ensinar algo, Ele tem a verdade para nós, Ele quer condenar o erro, corrigir as faltas. E mais, nós chegamos para a próxima questão: o que o texto diz sobre mim? Agora aqui vai chegar um pouco mais duro, não é para nós. É para ensinar a verdade, nós podemos conhecer a verdade. Condenar o erro, eu posso ter erros na minha vida. Às vezes eu preciso corrigir algumas coisas para eu poder viver de uma maneira certa. Então assim nós podemos ler qualquer texto e pegam essas 3 questões bem simples. Claro, vocês podem ter outras também, mas é só uma ajuda, ferramentas. O que o texto diz sobre Deus? O que o texto diz sobre mim? O que eu aprendo com isso? O que eu quero aplicar hoje na minha vida? E se a vida de você está tudo bem, ok? Pensa em segunda, terça, quarta, quinta, né? E assim, começa o dia lendo o manual. Te levante também se você está cansado. Se você não sabe onde começar, se você não tem um pão diário, alguma coisa assim, eu até tenho um aplicativo que me mostra ler esse versículo. Começa com João, um livro dos evangelhos. João, por exemplo, é muito fácil para ler. É muito fácil, mas muito importante. Então, começa o dia lendo o manual para teu dia, para a tua vida. Eu acho isso um milagre. Deus não deixou alguém criar essa Bíblia só para uma pessoa. Não, essa aqui é para todos nós. Todos nós. Deus criou cada um de nós. Então eu li Tiago no início, né? Não queremos ser essas pessoas que olham no espelho, depois esquecem já como era, né? Vamos mesmo aplicar a Bíblia, a palavra de Deus, em nossa própria vida. Em Josué 1, 8 e 9, aqui o Josué, ele chegou depois de Moisés para liderar o povo. Josué 1, 8 e 9, eu vou ler. Josué 1, 8 e 9. Fale sempre, aqui fala Deus para Josué. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fazer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Que manual lindo, né? Que o próprio Criador nos deixa saber tudo isso, né? Mas aqui ele fala dia e noite. Quando foi a última vez que você leu na Bíblia? Quando foi a última vez quando você leu a Bíblia pensando, é Deus falando para mim?
em João 1:1 nós podemos ler sobre a palavra, né? Que no início era a palavra, e a palavra era Deus, e com a palavra Ele criou tudo. Gente, essa palavra de Deus tem poder e é viva. Ela é viva se você aplica, se você obedece, se você é fiel. É viva, estuda dia e noite. Sabe, na época do Martin Luther, os líderes religiosos, eles conheciam a palavra de Deus. Eles poderiam ler latim, mas eles mal usaram. Eles até interpretaram errado. Eles usaram para seu próprio bem. Vamos aprender disso e não fazer o mesmo erro. Às vezes isso começa já bem pequeno, bem simples, quase como uma brincadeira, mas depois esse semente cresce. Não vamos fazer isso, vamos aprender da história. Terminando, eu quero ler Apocalipse, os últimos versículos da Bíblia, que mesmo mostram a importância da Bíblia inteira, a importância da Bíblia inteira. É Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 18. Apocalipse 22, 18. Eu, João, aviso somente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Venha o Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Só repetindo em 19. E se alguma pessoa tira alguma coisa das palavras proféticas deste livro, nós pensamos, eu nunca tirei. Mas se nós só lemos, mas não aplicamos, não fazemos, nós estamos tirando, não é? E muitas vezes estamos perguntando: Deus, onde você está? Mas aqui o versículo fala bem claro a resposta, porque às vezes Deus não está em nossa vida. Porque nós não estamos de Deus em nossa vida. Então, gente, vamos pensar. Esse aqui é o manual de cada um de nós. Esse aqui é o único manual. Não tem outro. Não tem outro. Sim, precisamos de outras reformas, mas não mudar o manual. Não isso. Vamos tomar isso bem sério, é um presente de Deus. Ele nos deixa nessa liberdade de usar o manual ou não. É a responsabilidade de cada um de nós. Então vamos mesmo pensar sobre nossa própria vida. Eu quero encorajar cada um de vocês para começar cada dia com esse manual, lendo um versículo na Bíblia. Às vezes só 2 ou 5 minutos já faz uma diferença no teu dia. Amém? Amém.